No dia 12, o Instituto Unimed RS realizou uma edição do Café da Manhã com Política. Ao ingressar em seu 13º ano, o tradicional evento sustenta o seu objetivo de promover o debate de ideias a partir de temas alinhados aos interesses da sociedade. Como prova desse compromisso, o assunto não poderia ser mais pertinente: a conjuntura econômica atual e as perspectivas para a economia após as eleições. Para falar sobre a matéria, o Instituto trouxe um convidado com conhecimento de causa, Marcelo Savino Portugal, agraciado com o Prêmio de Economista do Ano pelo Conselho Regional de Economia do Rio Grande do Sul, professor titular do Departamento de Economia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e pesquisador do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia. O Café da Manhã com Política é destinado a dirigentes do sistema Unimed, médicos, cooperados, lideranças políticas e a comunidade em geral. Dr. Nilson Mai, presidente da Unimed Federação RS, o anfitrião da casa, recebendo nessa manhã um palestrante importante, um analista do mercado econômico, financeiro. O senhor está preocupado com a economia, presidente? Pois olha, no nosso último café da manhã, nós optamos por essa exposição, por esse caminho, com o professor Marcelo Portugal, porque realmente nós estamos assim diante agora de uma eleição, de diversas eleições, melhor dizendo, todas elas muito importantes, desde o presidente da República, a Assembleia Legislativa, a Câmara Federal, e nós estamos preocupados, sim, não só como dirigentes de empresas, no nosso caso aqui a Sociedade Cooperativa Unimed, mas também como cidadãos, como pessoas, porque se vê assim, principalmente agora, nesse último período de um ano para cá, uma situação que eu diria muito preocupante, né? A gente vê que o PIB vem decepcionando progressivamente, a situação social, de maneira geral, e eu não vejo assim nos candidatos atuais, né, grandes entusiasmos ou grandes perspectivas assim de que a gente pudesse dizer agora temos um estadista, né? Então, certamente, a exposição que vai ser feita tentará nos mostrar a real situação, com números, com clareza, né? Sem doirar a pílula, como se diz. Bom evento. Muito obrigado, estamos juntos. Estamos no Café com Política, promovido pelo Instituto Unimed RS, aqui na sede da Unimed Federação, Dr. Alcides Mandela Stumpf, presidente do Instituto. O tema economia, com o economista Marcelo Portugal, muito conhecido. O Instituto está preocupado, o senhor, a diretoria, com as questões econômicas do nosso país, doutor Mandelli? Estamos, acho como todo o povo brasileiro está preocupado com o futuro econômico, que eu estava pensando hoje, não vai ter notícia ruim que o Portugal vai dar. Porque tudo que eu imagino deve ser pior do que ele vai falar, entende? Então espero que reverta um pouco. E a nossa preocupação, entre outras, é a seguinte, que 80% dos nossos clientes, e é uma massa considerável, se nós falar em torno do Brasil, são quase 20 milhões de usuários, 90% desses clientes são dos chamados planos empresariais. Então são ligados diretamente ao andamento da economia, à oferta de emprego, enfim, todas essas variáveis aí que influem diretamente na vida de cada um. Então, hoje para nós tem muita importância essa palestra e eu espero que ela seja mais alvissareira do que a minha vista alcança, porque a situação no momento, todos sabem, está um tanto complicada. As perspectivas, a consultoria empíricos, divulgando previsões muito complicadas para os próximos meses. Inclusive aqui no nosso estado, em função do pagamento da dívida, próximo governo, seja quem for, vai enfrentar dificuldades. Quer dizer, é um momento de incertezas, né, doutor Alcides? O que é preciso fazer no momento de incerteza para a gente encarar com coragem o que vem por aí?
Assim, a única certeza que nós temos é a incerteza, essa é a única certeza. Eu acho que o que tem que fazer é isso, temos que ouvir quem é do ramo, tentar estabelecer uma estratégia, provavelmente bastante conservadora. Eu acho que não é hora de pensar em fazer grandes mudanças, é hora apesar de que, mesmo assim, nós vamos seguir com o projeto da construção do hospital da Unimed aqui em Porto Alegre, com 300 leitos, um hospital de ponta. Esse projeto já está consolidado. Agora, no mais, acho que é um momento de parar um pouquinho e observar o que vai acontecer com o mercado. Nós temos um problema do dólar, né, num câmbio artificial, vamos dizer assim. Temos o problema das dívidas, do juro, e tudo isso, como se sabe, está sendo empurrado com a barriga até após a eleição. Então, independente do candidato que sair vencedor, alguma coisa vai ter que ser feita para a gente realmente cair na real, né? Porque agora a situação está muito mais de campanha, e isso para quem trabalha efetivamente, para quem tem responsabilidade, é uma situação bastante complicada. É o momento de refazer planejamento estratégico e com calma, e nada mais oportuno que discutir o assunto internamente, refletindo sobre esses novos desafios que vão vir. Muito oportuno esse café da manhã. Parabéns, doutor Alcides. Muito obrigado e breve teremos outros eventos por aqui contigo. Muito obrigado. Estamos com o palestrante, Marcelo Portugal. O tema não poderia ser mais indicado nesse Café com Política do que a questão da economia. A consultoria Empíricos lançou uma previsão catastrófica para os próximos meses. Outros economistas estão mais conservadores, mas na realidade nós estamos vivendo um momento de uma recessão técnica pós-Copa do Mundo, uma situação muito complicada. O que o senhor vai dizer para essa plateia aqui? É motivo de ficarmos muito preocupados ou vale a pena uma reflexão, uma retomada de planejamento, enfim, e aguardarmos um pouco que logo aí adiante a coisa melhora? Qual é a sua visão? Olha, efetivamente nós estamos num momento, como você mencionou, muito complicado, né? Porque a gente tem o pior de dois mundos hoje no Brasil. A gente cresce pouco, nós vamos estar aí com um crescimento esse ano que não vai passar de 1%. E estamos com uma inflação muito elevada. A meta de inflação do governo é 4,5%, nós já estamos aí com 6,5% nos últimos 12 meses, agora até agosto, né? Nós estamos que nem o Brasil e a Alemanha, estamos no 7-1, estamos com um crescimento perto de 1 e com inflação perto de 7, né? Então é uma situação muito complicada e talvez assim a mensagem é de que isso não vai se resolver muito rapidamente, né? Nós estamos num momento complicado, que é o momento da eleição, onde, em geral, as decisões mais difíceis de serem tomadas acabam sendo postergadas, né, para um período posterior à eleição. Então, a gente tem, por exemplo, o problema do atraso aí nos preços dos combustíveis, né? Represados. Então, hoje, se a gente comparar o preço dos combustíveis aqui com o preço internacional, nós estamos falando uma diferença da ordem de 15%. Mais baratos aqui, a mesma coisa com energia elétrica. Então nós estamos com a inflação alta hoje, teremos uma inflação alta muito provavelmente no futuro, né? A gente está com um crescimento baixo, o investimento não decola, né? O que está fazendo o crescimento patinar no Brasil não é a falta de consumo, embora esteja faltando um pouco de consumo também. O consumidor está muito endividado. O índice de inadimplência é preocupante. É preocupante, mas não é o principal problema, né? O principal problema está pelo lado do investimento, né? Então, se a gente olhar, o consumo vem crescendo pouco, pelas razões que você mencionou, o endividamento, etc. Mas pior é o investimento empresarial, que em vez de crescer está caindo. Nós já estamos há 5 trimestres seguidos nos quais o investimento, ou seja, a ampliação da capacidade... Que é fundamental. Para gerar emprego. Exatamente. Então isso está caindo, né? Estamos 5 trimestres. Então a gente tem que reverter essa tendência. Agora, por outro lado, nossa jornalista Renata Apto nos assiste lá em Los Angeles. Imobiliárias sendo montadas, criadas nos Estados Unidos para atender clientes brasileiros. Estão comprando muitos imóveis na costa leste e na costa oeste nos Estados Unidos. O brasileiro está investindo lá fora?
tem muita empresa e pessoa física brasileira investindo no exterior. Isso, se você olhar os dados, né, tem... Isso é preocupante. É preocupante. Vamos dizer o seguinte, é normal, de certa forma, né? A gente não é uma ilha. Do mesmo jeito que existem empresas norte-americanas que investem aqui, Claro. é normal também que empresas e pessoas no Brasil investam em outros países. A gente deve gostar, a gente deve querer ter uma economia cada vez mais integrada. O problema é quando é em excesso, não é isso? O problema é quando você não confia no seu país e passa a investir fora. Eu acho que isso ainda não chegou a ser o caso exatamente do Brasil. Eu acho que a gente está no limite, né? Eu acho que ainda é possível a gente recobrar, né? Reconquistar a confiança e fazer aumentar o investimento no O Brasil. Estado está interferindo demais nas empresas, carga tributária elevada. O Estado hoje sufoca as organizações? Olha, eu acho que existe uma interferência, aquilo que os economistas chamam do microgerenciamento, né? Quer dizer, até o governo Lula existia um paradigma no qual o Estado tratava das macro questões da economia, da inflação, dos juros, e deixava que o setor privado, que a interação entre consumidores e empresas fizessem o resto. Ao longo do governo Dilma, essa visão mudou para isso. Até o Banco Central independente com Henrique Meirelles no governo Lula. Hoje o Banco Central totalmente submetido à presidência da República. Então, deixa eu terminar o meu ponto anterior, né? Então, esse governo mudou um pouco para essa ideia de microgerenciar, ou seja, de ir mercado por mercado, de interferir no mercado imobiliário, interferir no mercado de automóveis, interferir no mercado de gasolina, interferir em todos os mercados, inclusive interferir, como você estava mencionando, na própria condução da política monetária, né? Quer dizer, que é um retrocesso, né? Em todos os países do mundo, ou pelo menos em todos os países desenvolvidos do mundo, nos Estados Unidos, na Inglaterra, os bancos centrais são autônomos. Independentes. Isso, né? Eles têm autonomia operacional. Isso não quer dizer que ele pode fazer o que ele quiser, não. Os pontos centrais da política monetária, em especial a meta de inflação, é fixada pelo presidente da República. Mas o banco tem uma autonomia operacional. É assim no Banco Central dos Estados Unidos, no Banco Central da Inglaterra, da Austrália, da Nova Zelândia, da Comunidade Europeia. E era assim no Banco Central brasileiro, até o governo Lula. Foi assim no Fernando Henrique e foi assim no governo Lula. De tal forma que o que a gente precisa não é tornar o Banco Central operacionalmente independente. A gente precisa recuperar a independência operacional que a gente já teve no Banco Central até o ano de 2010. Boa palestra. Obrigado, um abraço. Direto aqui da Unimed RS para o Jornal do Consumidor, Alexandre Appel.